a conversa com José Luiz Tejon, que já contou no bloco anterior um pouquinho da história da infância dele. Agora, Tejon, vamos explorar o hoje, né? O que trouxe essa história para a pessoa que você é hoje? Você desenvolveu há pouco uma tese sobre superação. Vamos falar um pouquinho dessa tese? Isso, é uma proposta da tese, a tese de doutorado, que deve se transformar em livro aí para o final do ano, eu acho. É a pedagogia da superação, porque eu nunca pensei em superação. Então, eu diria até, salvar aqui os nossos telespectadores, não pensa muito em superação. Superação é resultado. Então, essa conversa até de superação, às vezes até me preocupa, porque eu cheguei até aqui na minha vida sem nunca ter falado de superação, sem nunca ter visto nada, porque superação para mim é o que você faz todo dia, é a realização das coisas diárias. Mas a pedagogia para isso envolve uma série de fundamentos que podem ser reunidos num contexto pedagógico. E a proposta da tese é como é que eu ensino alguém a superar. Porque falar de superação é fácil, falar de terapias é fácil, falar do que é o certo, do que é o errado. Os filósofos falam isso há milênios, as religiões falam isso há milênios. Agora, como é que eu ensino? Eu pego um acidente como o de Santa Maria, por exemplo, da Boate Kiss, que eu estive lá e estou acompanhando. O que acontece? Você teve aí 242 mortes. Teoricamente, 242 famílias envolvidas, mais o entorno. Muito bem, o que acontece? Isto é uma regra que eu observo. 242 traumas geram o seguinte, geram 20% de pessoas que transformam esse trauma em uma coisa espetacular. 20% dessas pessoas traumatizadas, se deixar, eles se suicidam. E sobram 60% que ficam no meio do caminho, nem vai para um lado, nem vai para o outro. Então a pedagogia da superação é assim, não me interessa os 20% que supera, que progride. Porque eles carregam dentro de si alguma coisa de uma força íntima, alguma coisa que vem de um poder infantil, que vem de mãe, pai, que vem, enfim, de uma semente que ele carrega que ele vai enfrentar, ela vai enfrentar qualquer circunstância e ela vai, está dentro dela. Esses vão. Tem os outros 80% que não vão. Então a grande expectativa desse trabalho é como eu ensino. Como é que nós podemos ter uma pedagogia que ensine pessoas, dar uma dica, uma ideia? Pessoas a superar? Nessa sua tese? Uma das coisas até agora que eu considero a mais fundamental de todas é sentido de vida. Se eu conseguir trabalhar esses outros 80% para que eles encontrem dentro da situação vivida um sentido para viverem de novo, os meios eles vão encontrar. Se esses 80% não encontrarem um significado, um sentido de vida, eles olham para quem? Eles olham para quem pensa igual. Então se une por afinidade e você pode observar isso. Num ambiente empresarial, você pode olhar no ambiente empresarial um funcionário debilitado, um colaborador com problema, um colaborador que se sente incompetente, ele nunca está sozinho. Ele está sempre associado, ligado e conversando intensamente com outro igual a ele. Ele evita o competente, ele evita o criativo, ele evita o que vai. Por quê? Porque nós buscamos afinidades. Para mexer nessa afinidade, eu preciso discutir profundamente com essa pessoa algum sentido, algum significado, que é amor a alguém, amor a uma causa, né? O amor a um sentido de vida. Este fenômeno, que é um fenômeno que foi estudado também em campos de concentração e lugares assim bastante traumáticos e difíceis, me parece ser uma possibilidade pedagógica muito grande. Agora, o pedagogo, o mentor, o pai, a mãe, ou no ambiente da empresa, o líder, ele tem que atuar com essa consciência. Ele não vai conseguir, por exemplo, no ambiente empresarial, ele não vai conseguir um profissional valoroso, competente e capaz, se ele não interferir na pessoa do profissional. E aí você talvez tenha poucos mentores, professores, pedagogos e gestores em companhia
com este preparo pedagógico. Eu quero uma opinião sua, um olhar seu. Justo na abertura do programa eu falei sobre essa busca por um significado de vida. Hoje, realmente, as pessoas estão com dificuldade de encontrar um significado na vida, um significado para viver. Por quê, Tejon? O que é? O mundo virtual? Hoje as pessoas estão mais vazias, o mundo é mais vazio? Ao que você acredita essa falta de sentido que as pessoas têm na vida? Eu não generalizaria, porque também, se nós olharmos com um certo olhar mais atencioso, nós vamos ver que nunca vimos tantos movimentos de sustentabilidade, tantos movimentos humanos como hoje. Agora, o mundo de 2 bilhões de habitantes está 7 e vai a 9 numa velocidade gigantesca, então você tem uma carga populacional muito grande. E no passado você tinha um rigor religioso muito grande e muito intenso, onde as hierarquias eram muito definidas, as castas, e isso tudo quebrou em questão de 50, 60, 70 anos. E nos últimos 10 anos a interatividade faz com que uma criança de 6 anos em Israel seja igual a uma criança de 6 anos na África do Sul, e o mundo globaliza e essa interatividade é muito grande. Então o que acontece? A força cultural, a força educacional e a força dos valores não caminham na mesma velocidade e intensidade do sistema econômico, tecnológico e do consumo. Então muita gente coloca, como nunca colocou em momento nenhum da história, o consumo como seu Deus, né? A grife como seu Deus, essa possibilidade de busca de fama, de busca de sucesso, de busca de riqueza. O planeta tem pouquíssimos bilionários. E nós dizemos a todo instante para as pessoas que você pode, você é, e você vai ser. Tem pouquíssimos bilionários. Com certeza. Então nós vivemos uma pressão, né? Uma pressão e uma necessária, e uma ditadura. Uma ditadura também da felicidade. Da felicidade, concordo. Uma cobrança, né? Meu Deus do céu, você acha que é possível vir à Terra e não sofrer? Não, e não só isso, existe a cobrança da felicidade e hoje as pessoas não se permitem ficar tristes. É um absurdo. Né? Tristeza vira depressão em 2 segundos. Não que não exista, existe a depressão, uma doença. Ele vai tomar remédio. Mas automaticamente tem o culto à felicidade e o culto à depressão. Né? Um sentimento como a tristeza não é permitido. Stella, e falando de empresas, a gente tem alunos, o aluno entra como estagiário de uma mega corporação, passa 6 meses ele está reclamando das dificuldades. Ou seja, é um olhar, ou seja, tristeza existe. Não há quem não fique triste, você tem de vez em quando, agora não pode ficar sempre triste. Óbvio. Sofrimentos existem, mas eles passam. Exato. Mas esta consciência do viver, que a natureza nos mostra diariamente, a natureza ela é clara e ela é crua. A natureza tem enfrentamentos, tem confrontos, e nós seres humanos parece que estamos meio anestesiados. No passado era muito rude, era muito rústico e era muito mal. Né? Você era desde criança ensinado a apanhar, era uma coisa que era ao contrário. E agora ficou oposto. O extremo oposto. Eu acho que nós vamos encontrar uma síntese dessa dialética aí. Vamos falar um pouquinho dos teus livros agora, Tejon? Aqui o Código da Superação, foi uma viagem que você fez para Israel, você estava me contando. Sim. Heroínas do Pôr do Sol, esse eu ganhei de presente, está aqui. E os dois. Né, os dois, Um Passo Além da Superação. E um livro feito para elas, por quem conviveu, vendeu e dirigiu com elas. Muito bom. Um livro que todo homem em vendas deve ler. Excelente, Tejon. Quantos livros você tem escritos? São 32 em autoria e coautoria. E durante um bom tempo eu escrevia muito em função da minha profissão, né? Muitos livros de marketing, de agronegócio, que é uma área que eu atuo também, de vendas, Hoje as suas palestras também estão voltadas para o tema superação, certo? O que acontece é que esse assunto da superação, ele está hoje automaticamente embutido. Então não se fala mais de superação só por um aspecto traumático, só por um aspecto de um acidente ou de uma doença. Qualquer pessoa hoje numa empresa, ela é obrigada a superar a cada instante, porque ela tem que desenvolver competências novas. Então ela tem que aprender. E isso, se ela não desenvolver uma vontade de aprender, é meio parecido com o trauma, porque no trauma, ou você aprende disciplinas novas, ou relacionamentos novos, estratégias novas, ou você não vai superar o trauma. Mas tira o trauma fora,
A vida é hoje um processo de mudança e transformações constantes. Isso exige superação. Então a superação está embutida em tudo que eu falo, agronegócio, vendas, marketing, liderança, está lá. E de vez em quando tem palestras que são muito voltadas exclusivamente a isso, ao tema superação humano, sem o viés da venda ou da área empresarial profissional. Mas não escapa o assunto. O assunto da superação ele está presente e eu gosto sempre de ressaltar isso. Antes da gente ir para a pergunta final, que eu já tenho que chegar, infelizmente, aqui caminhando para o final da nossa entrevista, as pessoas que quiserem ter acesso a todos esses seus ensinamentos, seu pensamento, a sua história, o que você tem para oferecer para o mundo, onde elas te encontram? Tem algum site? Tem um site, www.tejon.com.br. O que tem lá? O que reúne lá nesse site? Reúne uma síntese dos livros, muitos artigos. Eu escrevo para exame.com, escrevo todo dia, escrevo muito. Então no meu tem Facebook, né? Como não há como não poder ter, LinkedIn, essas coisas todas. E o meu e-mail está à disposição. Eu adoro quando as pessoas mandam e-mails fazendo perguntas e eu respondo com muita satisfação, muito prazer. Tejon, minha última pergunta para você não podia ser outra. Diante da sua história hoje, qual é o seu sonho? Olha, o sonho da gente, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque às vezes a gente pode sonho longe demais e o sonho tem que estar sempre meio próximo. O meu sonho próximo é desenvolver cada vez mais um trabalho na área de literatura. A arte propriamente dita, né? Caminhar para isso nos próximos 15 anos, se estiver vivo. Um caminho mais literário, de obras literárias. Do ponto de vista humano, morrer com dignidade, que eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano, é saber sair. Então, o que eu quero para a minha vida aqui para frente é saber sair com muita dignidade dessa experiência fascinante que tem sido até agora o meu viver. Que bom. Vai se realizar, viu? Vai se realizar, tenho certeza. Tejon, obrigado. Obrigada aqui pela aula de superação. Obrigado, Esther. Obrigado pela a você. Inspiração, por mostrar pra gente que a dor ela pode se transformar em sucesso, que a gente tem essa força interna. Ela pode e deve ser transformada em sucesso. Meus amigos e amigas, semana que vem temos mais um encontro, segunda-feira às 10h30 da noite aqui na TV Aberta. Eu, vocês e os nossos sonhos. Enquanto isso, vamos nos comunicar pela página do programa no Facebook. Qual o seu sonho? A gente se vê por aí. Boa noite. Obrigada, Tejon. Boa noite para você Obrigado. também. Sucesso, Estela.